E o momento mais aguardado por todos nós finalmente chegou. Mark e Gemma finalmente se reencontraram. Ai, mas eles já tinham se encontrado dentro da empresa. Veja que eu disse Mark e Gemma, não Marquez e Miss Casey. E eu preciso começar o meu vídeo dizendo pra vocês que eu fiquei revoltada com aquele final. Mas espera aí, vamos analisar o episódio em partes. Eu já conto por que eu fiquei revoltada com o final, apesar de provavelmente vocês já saberem, né? O episódio começa no mesmo local onde terminou o anterior, lá dentro da cabana, e já começa com a Harmony perguntando pro Mark se ele completou o Cold Harbor, e ele diz pra ela que não. Ela já respira aliviada, dizendo que então eles vão poder salvar a Gemma, e já começa a falar do corredor por onde ele vai ter que passar pra fazer isso, e pra surpresa dela, ele já conhecia esse corredor pelo desenho do Irving. E essa surpresa que a Harmony tem, quando o Mark fala do desenho do Irving, já prova pra gente que ela não faz ideia do que tá acontecendo com o Irving, o que faz sentido, né? Porque já tem um bom tempinho que ela foi colocada pra fora da empresa. Então a Lumen sabe que o Irving tá aprontando alguma coisa, né? Que ele descobriu muitas coisas, ele tava investigando a empresa, mas a Harmony não sabia dessa informação. E agora que ela sabe disso, é muito provável que ela vá atrás dele na próxima temporada, porque afinal de contas eles vão precisar reunir o máximo de forças possível para poder derrotar a Lumen. E por ele não ter aparecido nesse último episódio, tudo indica que ele não voltou para a cidade, pelo menos não ainda, mas como eu já falei com vocês no vídeo anterior, eu acho sim que ele vai voltar, principalmente por causa do Burt. Em seguida dessa cena, a gente vê o lado de dentro da Lumen com a Halle recebendo a visita de ninguém mais, ninguém menos do que o seu papai. Ele parece super interessado na Halle e diz que não ama a filha dele, que antes ele via o Keir nela, mas que não vê mais e que agora ele vê o Keir nela, na Halle. A Halle obviamente odeia ele, faz questão de deixar isso bem claro ali. Mas mal sabe ela que esse interesse do papai ali por ela pode ser muito vantajoso e pode fazer com que ela, Halle Yar, permaneça viva. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais lá pro final do vídeo. Voltando lá pra cabana, a Harmony e a Devon explicam pro Mark o que ele tem que fazer pra salvar a Gemma, e a Devon diz que sabe que eles estão pedindo muito pra ele, mas que se eles conseguirem provar que a Gemma tá lá viva, lá dentro da Lumen, eles vão conseguir acabar com eles. E é aí que ele se liga. Ele fala, mas peraí, se a Lumen acabar, o que acontece com todos os Innis? E é nesse momento que começa a conversa entre o Auri do Mark e o Innie do Mark. Conversa essa que é feita através de uma câmera, onde o Innie e o Auri gravam suas mensagens um pro outro e entram e saem da cabana para que o outro veja. Gente, essa conversa entre o Innie e o Auri foi assim sensacional. Eu nunca pensei que fosse ver uma conversa tão direta entre um Innie e um Auri. Pra mim, a Devon e a Harmony estavam levando ele pra cabana só para poder explicar pro Innie tudo que ele deveria fazer para salvar a Gemma. Em momento algum passou pela minha cabeça que o Innie e o Auri iriam conversar. Pra mim, elas iriam conversar com o Innie só. Mas a série fez isso acontecer de uma maneira muito legal. Então eu fiquei muito surpresa com essa cena e achei uma cena muito boa. Só que essa conversa não acaba de um jeito muito bom, porque o Innie do Mark não quer, entre aspas, se sacrificar por ele, mesmo ele mencionando a reintegração. O Innie acha que a reintegração, por tudo que ele falou ali pra ele, né, vai beneficiar muito mais o Auri, porque o Auri já tá vivo, né? 20 vezes mais do que ele, né? Porque ele só tem 2 anos de vida, o Auri dele tem 40. Também acha que existe a possibilidade de aquilo ser uma mentira, né? Dele tá inventando aquilo só pra o Innie salvar a Gemma. E ele tá certo, né, gente? Porque o que impediria o Mark de, depois da Gemma estar do lado de fora, né, livre finalmente, simplesmente fugir com ela e esquecer que o Innie dele existe? Nada. Porque a partir do momento em que Mark e Gemma conseguissem escapar juntos de dentro da Lumen, a Lumen iniciaria uma caçada por eles. É claro que o plano deles é expor a Lumen, mas e se isso não der certo? E se eles tivessem que fugir e se esconder? O Innie não existiria mais. Então essa preocupação do Innie e do Mark faz todo sentido sim. E outra coisa, mesmo com a Auri mencionando a reintegração, o Innie não conseguiu confiar naquilo porque nem o próprio Auri sabe explicar direito o que aconteceria depois dele ter finalizado todo o processo de reintegração. Porque ninguém fez o processo de reintegração e permaneceu vivo.
O Mark, em tese, seria a primeira pessoa. Então ele não sabe, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe como é que vai ser os dois juntos no mesmo corpo, se vai ser daquele jeito que ele estava tentando explicar pro Ine ali ou não. Então, como o Ine viu que ele não estava conseguindo responder exatamente como é que seria, né? Ele mesmo não teve confiança naquilo. Então isso foi mais um motivo para ele não querer fazer o que eles estavam pedindo. Depois a própria Harmony ainda tenta convencer ele, explicando para ele o que era exatamente aquele trabalho que ele fazia dentro da Lumon. Ela explica ali para ele que cada arquivo que ele concluiu refinando os dados criava uma nova Ine para Gemma. Isso para ir sempre testando as barreiras da ruptura. Então o Mark enviava os dados necessários que faziam parte da mente da esposa dele. Dentro daquela sala, todo o trabalho que ele fez era testado para ver se as barreiras da ruptura iriam segurar, né? Se ela iria lembrar de alguma coisa, se ela iria sentir alguma coisa. A última sala, que era a sala Cold Harbor, era a sala mais íntima, podemos chamar assim, porque era uma sala que mexia diretamente com um trauma muito grande dela, que foi a perda do bebê dela. Logo, podemos dizer que era a sala mais importante. Ou seja, a partir do momento em que a Gemma entrasse naquela sala, depois que ele concluísse aquela pasta, e eles vissem que ela olhou aquele berço e não sentiu nada, não se lembrou de nada, seria nesse momento em que o pessoal da Lumon teria certeza de que o projeto realmente deu certo e todas as barreiras ali da ruptura seguraram de verdade. Foi exatamente o que aconteceu, né? Eles viram que as barreiras seguraram mesmo, que tudo deu certo, o refinamento do Mark ali, todos os dados que ele mandou deram certo, e se não fosse por ele entrando lá para resgatar ela, eles teriam matado ela. Não foi explicado pra gente qual era o objetivo da Lumon desses testes com vários Ines, assim, dessa forma, né? Que a Gemma teve 25 Ines. Mas eu imagino que seja para comercialização, não tem como ser para outra coisa, na verdade. Isso é pura teoria minha, mas eu acho que esses testes foram sim feitos para que eles pudessem comercializar a ruptura. E comercializar como, você pode estar se perguntando. Aqui a gente cai novamente no exemplo das cabanas, né? Das mulheres que vão para as cabanas para parir. Que quem acaba parindo lá não é a própria mulher, né? É a Ine que foi criada para aquilo. Então, para mim, o objetivo da Lumon é exatamente esse: vender a ruptura para que ela seja usada em momentos da vida que as pessoas não querem passar. Momentos de dor, até saindo um pouco desse exemplo do parto. O parto é o exemplo perfeito, né? Por isso que eles já usaram disso exatamente para poder mostrar pra gente mais ou menos qual é o plano deles. Mas um outro exemplo seria: a pessoa vai ficar internada para fazer o tratamento de alguma doença. Usa a ruptura ali, vai criar um Ine para passar por todo aquele processo da doença, todo aquele tratamento, e quando ela sair, ela não vai se lembrar de nada, ela não passou por nada. Outro exemplo que veio na minha cabeça, até saindo dessa parte de dor, né, de doenças, essas coisas assim, é a pessoa que não gosta de fazer exercício físico. Ela faz a ruptura e toda vez que ela vai pra academia fazer exercício físico, ela entra lá e é o Ine dela fazendo exercício físico, não é ela. Ela sabe que precisa se manter saudável, ela sabe que precisa fazer exercício físico, então a maneira que ela vai encontrar de fazer esse exercício sem que isso pese pra ela, né, porque aquilo é horrível pra ela, é fazendo a ruptura e fazendo com que o Ine faça o exercício para ela. Isso é uma mina de ouro para Lumon. Muita gente pagaria uma fortuna para não passar por momentos desagradáveis nas suas vidas. Então, para mim, o objetivo da Lumon com esses testes que eles fizeram com a Gemma é exatamente esse. Mas ainda assim, muitos questionamentos ainda ficaram no ar, como, por exemplo, com quem mais eles fizeram esses testes, né? Porque para você comercializar algo desse tipo, uma tecnologia tão avançada assim, você precisa testar e testar muito. Não é simplesmente testar em uma pessoa e pronto, vamos botar para vender. Não é assim. E é aí que a gente entra em outra questão. Por quê? Não tinha só o Mark fazendo refinamento de dados ali. Tinha o Dylan, tinha o Irving, tinha a Halle. Lá na primeira temporada tinha o Piri. E todos eles, quando estavam refinando dados, alegavam que os números que eles pegavam, né, que eles colocavam nas pastinhas, eram números estranhos, que causavam alguma sensação neles. Logo, a gente pode concluir que essas outras pessoas que estavam ali no mesmo setor, fazendo o mesmo trabalho que ele, não estavam ali só para encher linguiça. Eles, ou para enganar o Mark, para ele achar que está todo mundo fazendo o mesmo tipo de trabalho. Eles estavam ali refinando dados também. A questão é, que dados eram esses? A gente sabe o que o Mark estava fazendo, mas o que esses outros estavam fazendo? Será que esses dados dos outros funcionários ali do MDR
tinham o mesmo objetivo dos dados que o Mark estava refinando? Se sim, quem é que estava sendo testado pela Lumen com esses dados que eles estavam refinando? Pensar nisso me deixou extremamente curiosa e extremamente feliz ao mesmo tempo. Feliz por saber que ainda existem muitos mistérios ali dentro que precisam ser revelados, e quanto mais ruptura pra mim, melhor. Mas voltando então pra cena da Harmony conversando com o Mark. Mesmo com tudo que a Harmony conta pra ele sai de lá revoltado, dizendo que é bom ele acordar na Lumen, senão o Mark Aure nunca mais vai ver a esposa dele. E é exatamente isso que acontece. Ele já, entre aspas, acorda, né, na Lumen. Quando ele chega lá, ele conta tudo pra ela, né, que aconteceu. Ela incentiva ele a terminar o arquivo e salvar a Gemma. Então ele finaliza o Cold Harbor e tem toda uma festinha ali pra ele, com coreografia e tudo. Até o Milt que entra na coreografia. Gente, meus olhos não estavam acreditando que eles estavam vendo, não. O Miltic rebolando todo ali, meu Deus! E é durante essa festinha que a Halle rouba o rádio do Miltic para poder prender ele no banheiro e o Mark poder ir lá embaixo buscar a Gemma. E é com a ajuda do Dylan que ela consegue manter ele preso no banheiro por um bom tempinho. E o Dylan tava lá porque ele voltou para a empresa com uma resposta por escrito do seu Aure, insistindo para ele permanecer lá. E, honestamente, por essa eu não esperava que o Aure do Dylan fosse querer voltar para a empresa. Pelo que aconteceu no episódio anterior, né, dele ter ficado super chateado da esposa dele ter beijado o Ine dele. Então, pra mim, ele não ia querer que o Ine dele sobrevivesse. Mas pela carta que ele enviou, até que faz sentido, porque ele fez isso pela esposa mesmo. O Mark então vai seguindo na direção do tal elevador, e quando ele chega na porta correta, que tem um corredor para chegar lá, ele dá de cara com o Drummond, que estava em uma salinha escondida com a Brienne. Desculpa, gente, não tem como não chamar ela de Brienne. E eles estavam a ponto de sacrificar uma cabra bebê, contra a vontade da Brienne. Aquilo ali ela estava fazendo por pura obrigação mesmo. E isso da cabra, a série não explica exatamente o motivo, mas eu imagino que tem alguma coisa a ver com a Gemma, porque o timing foi muito certeiro ali, né? Eles colocarem essa cabra para ser sacrificada bem no momento em que eles supostamente matariam a Gemma, porque completou ali o Cold Harbor, eles iam descartar a Gemma e nessa mesma hora eles botam ali a cabra para ser sacrificada. Então uma coisa tem a ver com a outra. Deve ter aí alguma mitologia ao redor disso, da cabra, que possivelmente vai ser explicada na próxima temporada, mas se você tem alguma teoria formada em relação a isso, por favor, comente aqui embaixo. Então quando o Drummond vê o Mark ali, eles caem no pau. Felizmente a Brienne estava ali para ajudar e o Mark acaba usando o Drummond como refém para descer para o andar onde estava a Gemma. Só que não por muito tempo, né? Porque quando o elevador desce, quem toma conta do corpo do Mark é o Aure, que sem querer atira a arma que estava apontada pro Drummond. Ele fica um pouco desesperado na hora, mas logo ele entende aonde ele tá e sai à procura da Gemma. Ele encontra lá a sala do Cold Harbor e consegue entrar graças ao sangue do Drummond que ficou na gravata dele, e quando ele entra, lá está a Gemma. Ele tira ela da sala e aí sim ela reconhece ele, eles se abraçam, choram, mas não tem muito tempo pra ficar ali não, porque um alerta é acionado e eles saem correndo. Quando eles sobem o elevador, eles já se tornam Marquess e Miss Casey novamente. Mas o Mark lembra do que ele tem que fazer e leva ela para a escada de emergência. Ele bota ela para fora e ela se torna Gemma novamente. Ela fica gritando, dizendo para ele vir logo, que eles têm que fugir. Mas nessa hora ele opta por não sair. Por quê? Por causa da Halle. E eis a parte que me deixou revoltada com o final. Eu sei o que vocês vão me dizer. Ai, Kate, é que ele tava apaixonado. Ele sabia que se ele saísse, ele nunca mais veria a Halle. Ok, mas ele ficando lá, qual é o futuro que ele vai ter com ela? Se esconder ali dentro, eles não iam conseguir por muito tempo, não. O povo ia achar eles rapidinho. E aí só teriam duas opções. Ou eles iam botar eles pra correr, né? Ou iriam matar o Mark, no caso, né? Porque a Halle ninguém teria coragem de matar, porque a Helena é a dona da empresa. Mas ele ficou lá sabendo de tudo isso. Ele ficou lá simplesmente para ter mais alguns segundos, no máximo minutos com a Halle. Mas não é só por isso que eu fiquei revoltada, não. Eu fiquei revoltada também porque ele fez isso tudo na frente da Gemma, gente. Tadinha da bichinha. A bichinha tava lá presa há, sei lá, acho que 2 anos, né? Ou quase isso. 2 anos, que o Mark tá trabalhando lá 2 anos. Ela tava presa lá 2 anos, sendo torturada, querendo voltar para casa pro marido. E quando ela finalmente tá livre e tem o marido dela ali na frente dela, ele vai lá e escolhe ficar com outra mulher na frente dela. Ah, gente, não. Muita sacanagem com a Gemma isso. O Marquess
fez isso na frente dela. Ela tava ali gritando, chamando ele na porta, e ele vai lá dar a mãozinha pra Halle e vai embora com a Halle. Gente, não, pelo amor de Deus, isso é muita sacanagem com a mulher. Principalmente pensando que ele fez isso só pra ter mais 10 segundos com ela. Mas vamos lá, talvez ainda haja uma salvação pro Mark Cass e pra Halle. Por quê? Nesse episódio a gente viu o papai da Helena indo lá e falando: eu gosto mais de você do que da minha filha. E isso pode ser exatamente o que vai salvar a Halle e, consequentemente, salvar o Mark. Porque se ela for entrar na dele, né, negociar com ele, pra ela, vamos chamar assim, tomar o lugar da Helena, porque ele gosta mais dela, ele vê o Kier nela, ele vai preferir ficar com ela, ao que tudo indica, né, gente? Porque esse diálogo não foi jogado nesse episódio à toa. Tudo que tá ali, tudo que é falado é importante. Então, se eles mostraram pra gente no episódio ele dizendo que prefere a Halle do que a filha dele, é porque isso vai ser usado em algum momento, e esse momento vai ser logo no começo da próxima temporada, muito provavelmente, porque eles não têm tempo, né? O alarme foi acionado, eles sabem que a Gemma escapou, então eles não têm tempo pra nada. Ela vai ter que negociar ali com ele: tu quer que eu seja tua filha agora? Então vai ter que salvar o Mark, ele vai ficar aqui junto comigo, não pode fazer nada com ele. Pura teoria minha, tá? Mas eu acho que esse é o único jeito, não tem outro jeito do Mark se salvar. E é claro, da Halle se salvar também, né? Dela não se tornar Helena eternamente mais, dela continuar ali como Halle A. Mas se você tem alguma outra teoria de como o Mark pode sobreviver, por favor, nos conte aqui embaixo nos comentários. Gente, eu gostei da temporada como um todo, eu achei que manteve sim o nível da primeira. Óbvio que várias questões ficaram em aberto, até pra gente ter história pra uma próxima temporada, né? Uma enroladinha ali, alguns episódios, mas nada que vai me fazer falar mal da série, porque a série é maravilhosa, sensacional, uma das melhores criadas da vida. Eu não quero nem pensar no tempo que a gente vai ter que esperar para a próxima temporada. O que me conforta é saber que vai ser menos tempo que a gente esperou da primeira para a segunda, porque na primeira teve o negócio da greve, né, dos roteiristas. Então vai ser menos tempo agora, graças a Deus. E com certeza na próxima também teremos análise episódio por episódio aqui, tá? Se você chegou aqui pelos meus vídeos de ruptura, não vai embora não, porque aqui eu falo de outras séries e de filmes de terror e suspense também, tá bom? Beijinhos e até a próxima.